Infelizmente aqui no Japão, né, é muito comum aí você ouvir falar sobre bullying, né? E muita gente aí me pergunta aí se eu não tenho uma certa preocupação com isso, com relação às meninas, né, a Aninha e a Yuna, sofrer esse tipo de coisa, né? Se a gente está sempre perguntando se está acontecendo alguma coisa e se já aconteceu alguma coisa com ela sobre essa questão. Quando a Aninha era pequenininha, eu lembro que ela sempre ficava olhando aí um ônibus, né, um micro-ônibus escolar que passava lá na rua de casa. Ela sempre olhava e falava assim que queria ir para a escola, né? Então ela tinha uma vontade muito grande. Quem nos acompanha aí já sabe dessa história, mas tem muita gente nova, né? Muita gente perguntando sobre essa questão, então eu vou falar aí bem resumido, né, as experiências que a gente passou aqui. Então, como eu estava dizendo, ela tinha essa vontade enorme aí de ir para a escolinha, né? E eu confesso que eu tinha muita preocupação com isso, né? Que a gente escuta muito sobre isso aqui no Japão. É uma coisa que já está assim na cultura, né? Então é algo que preocupa bastante. Eu não sei se todos os pais, né, pensam dessa forma, mas assim, para mim era algo que me preocupava muito. Então eu tentei segurar assim o máximo, né, que eu pude, junto com a Hanumi em casa, e a gente decidiu colocar a Aninha no último ano da pré-escola, sabe? Para ela já ter uma noção aí de como seria a vida escolar no ensino fundamental. Então, quando a gente foi lá fazer a matrícula, ela fez a entrevista, tudo. A professora achou que ela já tinha um bom nível já de Nihongo, né, de japonês, e que ela poderia ser aceita na pré-escola. E ela ficou muito feliz com isso, né? Então ela entrou no último ano. São 3 anos de pré-escola aqui, né? Se a criança entrar na época certa. E a gente colocou ela no terceiro ano. E nessa época, ela ficou muito contente e a gente pagou, né, o, o transporte. Então o micro-ônibus vinha em casa, buscava e trazia, né? A Harumi não precisava levar e nem buscar. E ela estava muito feliz, muito contente de estar indo para a escola. Só que passou aí uns dias, você via que ela já não tinha mais aquela alegria. Parece que já não tinha mais aquela vontade de ir. E aí que tá, que a gente precisa estar prestando muita atenção, né? E se você pergunta para a criança não te fala o que está acontecendo, né? Eu não sei o que passa na cabeça da criança, não sei se ela tem medo de falar alguma coisa, receio de não poder ir mais para a escola, eu não sei o que passa, mas ela não vai, né? Não são todas as crianças, né? Eu tô contando o que aconteceu com a gente. Então ela não vai falar. E a Harumi conversando, né? Não perguntando diretamente, vai conversando de uma coisa, de outra e vai tentando tirar, né, o que ela está sentindo. E numa dessas conversas ela descobriu que estava acontecendo esse problema aí de Dime, que seria o bullying, né? E aí a gente pegou e conseguiu resolver o problema, tal. Depois ela voltou a ficar animada novamente e ia para a escola normalmente, né? Então não foi um problema nada grave. Era algo do tipo assim de deixar ela separada mesmo, né? Então foi uma coisa bem mais simples. E esse negócio aí de bullying é uma coisa tão enraizada aqui que a gente percebe que por muitas vezes, mesmo os professores fazem meio que uma vista grossa para isso, não dão muita importância, né? Não sei se na cabeça deles está de que a criança tem que superar, ser forte o suficiente para não sofrer esse tipo de coisa. Eu não sei dizer, mas teve uma época que eu trabalhei numa filial da fábrica que eu trabalho hoje, né? E fiquei um ano fora trabalhando na filial. E lá eu trabalhava junto com um japonês que ele gostava bastante de conversar.
E uma vez ele começou a falar sobre isso, discriminação, né? E eu peguei e falei, esse negócio de discriminação e de bullying, né? E o que seria o id-mail, sabetos. Sabetos seria deixar a pessoa separada, assim, né? Discriminar a pessoa. E o id-mail seria judiar da pessoa, né? Fazer essas brincadeirinhas de mau gosto, esse tipo de coisa. Aí, perguntando para ele, por que que as escolas aqui não tomam, né, providência quando esse tipo de coisa acontece para poder diminuir, não, parar com isso. Aí ele mesmo fala que isso aí é muito comum aqui no Japão, né, infelizmente, e que os professores, muitas vezes, eles não tomam partido, né? Aí eu falei, mas por que isso? Ele falou assim que a escola, ela não quer assim, ter o nome envolvido, né, com esse tipo de coisa. Porque uma vez que essa notícia se espalha, o que vai acontecer? Os pais da criança não vão querer pôr nessa escola, vão querer escolher a escola tal, né? Então é nesse sentido aí que diz ele, né? Eu estou falando o que esse japonês passou para mim, né? Aí eu não sei se é a visão dele, né? Como que é, se realmente é a realidade ou não, né? Cada um tem o seu ponto de vista. O ponto de vista dele era esse, que a escola não quer se envolver, ter o nome envolvido, por conta disso. Geralmente, os professores fazem meio que vista grossa. Então eu falei, mas com isso aí a criança vai sofrendo, né? Aí ele falou que, infelizmente, aqui no Japão é assim. É uma coisa triste, né, de você estar ouvindo, porque muitas das vezes, né, depende do comportamento da criança. Por exemplo, a Ninha e a Yuna são crianças bem tímidas, né? Então a facilidade que tem delas se depararem com uma situação dessa é maior. Tem criança assim que era mais extrovertida, tem criança que tem aí uma reação mais rápida para se defender, né? É bem diferente de uma criança que é tímida, né? E que por muitas vezes não tem aquela capacidade de responder. Então, isso também vai variar muito de uma criança para outra, né? Então a gente não pode generalizar aí, né? Como às vezes eu vejo alguns comentários. Então depende muito da personalidade da criança, né? E como eu citei, isso aconteceu com a Aninha aí na pré-escola, né? Foi um caso simples, foi bem rápido para resolver. E depois quando ela entrou no ensino fundamental, né? Ela também teve um outro episódio e também a gente entrou em contato aí com o professor e isso também a gente conseguiu resolver. São casos assim que foram fáceis de ser resolvidos, né? Então não era uma coisa, um índice muito forte, nada disso, mas de qualquer forma acaba estressando a criança. Ela passa por isso aí, né? Todo dia passando por alguma coisa que não agrada, acaba, né, desestimulando a criança para ir para a escola. E você percebe isso no comportamento e na afeição da criança. Então é bom tomar bastante cuidado, né, observar bem. E não é muito difícil de você ver aí, mesmo aqui dentro dessa plataforma, você vê aí muitas pessoas aí comentando sobre isso e que passaram por situações parecidas, né? Que seria esse negócio do IDM, né, do bullying. Então não é uma coisa que é raro, é uma coisa que acontece com uma certa frequência. E eu acho que é difícil de parar com isso. Inclusive a gente recebeu material, todo ano a gente recebe, né? Quando começa o ano letivo, né? Para quem acompanha o canal sabe que o ano letivo aqui começa no mês 4, né? Então, no mês passado a gente recebeu já tipo uma cartilha que fala aí sobre a questão do bullying, né? E que o governo, né, a Secretaria da Educação, ela está
bastante preocupada com isso, né? E quer acabar com isso aí, né? Então vem esses panfletos, vem tipo uma revista, uma cartilha, onde vem aí uma explicação, né, do que a criança precisa fazer, né, para tentar aí não sofrer esse tipo de abuso, né, de MER. Então ali tem lá a ajuda que ela deve pedir, né, para os pais, para os professores, inclusive tem linha telefônica aí, porque o IDME, né, cortando um pouco aqui, saindo um pouco da linha do raciocínio que o IDME só acontece em escola, isso pode acontecer também em casa, né? Então a criança aí, ela pode se sentir aí, né, que está sofrendo bullying dentro de casa, então tem uma linha telefônica lá, onde ela pode ligar e pedir ajuda, sabe? Tudo isso aí tá nessa cartilha, né? Então as crianças leem isso, né? Os procedimentos. E fora isso aí existe uma palestra que dão, vem gente de fora lá na escola lá para falar sobre isso. E nessa cartilha também não está falando só sobre isso, né? Fala sobre também o uso de celular, que agora é muito comum entre as crianças também, né? E tem aqueles problemas de que a criança pode estar entrando em contato com gente, assim, passar por situação perigosa, né? Então essa cartilha aí também fala muito sobre isso também. Então a gente percebe que existe uma certa preocupação aí por parte aí do governo sobre isso, né? Só que é aquela velha história, né? É uma coisa difícil de acabar, porque se você sofre de MER, né? Eu não estou falando que você deve fazer isso, mas geralmente quem sofre isso acaba praticando isso também, né? Ou os amigos das pessoas que praticam isso aprendem, né? E também acabam praticando, né? Então existem vários fatores que fazem com que pessoas tomem esse tipo de atitude. Então é uma coisa meio complicada aí para ser resolvido, né? Se não tiver a colaboração de todo mundo, não só da parte da escola, como da família, os pais também orientando os filhos a não fazerem isso, né, com os amiguinhos, aí vai ficando difícil. É lógico que também existe o fator do caráter, né, da criança, né, então isso tudo aí é meio complicado, não é uma coisa muito fácil, né, de ser resolvido, mas a gente vê que existe essa preocupação, né. E a Yuna também teve esse tipo de problema, né? Problema de isolamento, né? Teve problema do menino ficar lá empurrando ela, né? Fazendo esse tipo de coisa, assim. Não é nada que seja muito grave, mas também foram episódios, assim, que foi resolvido com uma certa facilidade. Mas deixa a gente chateado, né, acontecer isso. E a criança também sofre um trauma, né? Por mais que você diga são coisas pequenas, né? Para a criança é ruim, porque ela está sofrendo isso todo dia, quieta lá, né? Então esses dias aí que ela passa por isso, acaba tendo esse sofrimento e isso acaba marcando a criança, dependendo, né? Do sentimento dela, de como ela reage a isso. Então é um problema que eu acho que bastante gente tem uma certa preocupação, né? Tem bastante gente que passou por isso. É óbvio que tem gente que não, mas uma boa parte passa por isso. E por isso que é bom sempre estar aí antenado e estar conversando, né? Eu acho que sempre que a gente puder conversar, entrar em contato com a escola, né, a gente consegue resolver o problema. Se a escola não tomar nenhuma providência, a gente tem que correr atrás aí de outros meios, mas a gente não pode deixar isso dessa forma. Eu tive um comentário que eu achei meio inapropriado num dos vídeos que eu falava sobre esse bullying, que a pessoa falou: você está no Japão, você tem que aceitar isso, né? Eu não tenho que aceitar isso, né? Não é assim. Não é porque eu estou aqui que isso é meio que cultural que eu vou ter que aceitar isso, né? A gente não pode aceitar esse tipo de coisa, né? A gente está aqui para proteger os filhos, né?
Já pensou? Agora, só porque na escola isso é normal, eu vou aceitar? Não. É errado pensar dessa forma, né? Então é isso aí, pessoal. Isso acontece, a gente tem que tentar evitar isso. O governo quer evitar isso e todo mundo aí se propuser a colaborar, né, orientando os filhos, é óbvio que isso vai diminuir bastante e a gente vai conseguir aí tá pelo menos aí resolvendo uma boa parte desse problema, né? É isso aí, pessoal. Vou subir aqui de volta. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!